8 anos de experiência, 8 anos de debate. Vamos iniciar convido aos capitães, por favor, para que se apresentem. Vamos a fazer o sorteio. Você escolhe. Em contra da maioridade penal, começa a oratória a favor da maioridade penal. Bem, vamos a lembrar as etapas do debate. Iniciamos com uma oratória de 3 a 5 minutos. Para ser avaliada, precisa estar dentro do tempo de 3 a 5 minutos. Se a oratória não é válida, automaticamente não se avalia. Fica sem avaliação. Ganhou a mesa em contra da maioridade penal. Eles escolheram em contra, motivo pelo qual eles começam com a oratória. Orador, por favor, passe na frente. Com seu microfone, por favor. Primeiramente, queria desejar um bom dia a todos que estão aqui, ao júri, ao grupo adversário, ao meu grupo, à plateia e ao moderador. Bom, antes de começar minha oratória, eu queria deixar os tópicos aqui com os pais para melhor compreensão da minha oratória. Bom, Confúcio, um filósofo chinês, disse uma vez que não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. E o que nos mostra é que o nosso erro, o erro do Brasil, foi tentar solucionar o problema da criminalidade prendendo mais pessoas. Porque o Departamento Penitenciário Nacional nos mostra que nos últimos 10 anos, a população carcerária aumentou 77%. E o índice de criminalidade, que deveria diminuir consequente a isso, não diminuiu. Coisa parecida também aconteceu em países como a Alemanha e Espanha, que por lá a redução da maioridade foi sim aceita. Só que os índices de criminalidade lá continuaram os mesmos. Então, os governos decidiram revogar a decisão e voltar para a maioridade antiga. Vale ressaltar também que os 10 países com maior IDH, ou seja, índice de desenvolvimento do mundo, todos eles têm a maioridade penal acima dos 18 anos. Bom, segundo os dados da Infopem, o Brasil ele é o terceiro no ranking com a maior população carcerária do mundo. E a redução da maioridade penal iria intensificar isso. E qual o problema? O problema é que, infelizmente, o nosso sistema carcerário, hoje em dia, ele vive em situação precária, devido que a maioria das unidades hoje estão em situação de superlotação. E é flagrante a falta de higiene, saneamento básico, educação dentro dessas instituições. Também é recorrente os atos de violência, tortura e mortes lá dentro. Além de que essas unidades, hoje no Brasil, estão completamente dominadas por facções. O que nos faz refletir por que iríamos tirar os jovens de instituições de ressocialização hoje, educacionais, que dão a eles um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico, cursos profissionalizantes, aulas de moral e éticas, para colocarmos em um sistema que está completamente dominado por facções e que eles sairiam pior do que quando entraram lá. Porque, segundo Karl Marx, o ser é produto do meio e das suas relações sociais. E as relações sociais do jovem lá dentro seriam basicamente de criminosos, coisa que não acontece no ECA, pois a reincidência, ou seja, os jovens que saíram da internação e voltaram a cometer crimes, segundo os dados da Fundação Casa de São Paulo, são apenas de 20%. Número que nas prisões, que é onde a redução da maioridade penal quer colocar os jovens, é muito maior, 80%. Muito fruto de um sistema de ressocialização falha dessas instituições. Bom, os principais argumentos usados por quem é a favor da redução da maioridade penal é que os jovens eles não têm discernimento dos seus atos e que hoje eles têm uma sensação de impunidade causada por esse ECA. 2 dados que são irreais, por causa que quando o jovem ele entra no ECA, a partir do momento que ele inicia o tratamento, ele não tem mais o seu direito de liberdade. O direito de liberdade dele é tirado.
Em relação, outra coisa que o pessoal reclama muito é do tempo que o pessoal passa no ECA, é muito pequeno em relação às das cadeias. Mas se formos pararmos para olhar relativamente hoje ao tempo que o detento fica na prisão, segundo os dados, novamente do Departamento Penitenciário Nacional, apenas 30% hoje dos detentos cumprem a sua pena máxima. Bom, levando em consideração todos os fatos acima e levando em consideração que o sistema prisional hoje do Brasil é falho, a solução para os índices de criminalidade seriam hoje mexer na base da educação, pois segundo Nelson Mandela, que foi um líder africano que mudou completamente um país, a educação é a arma mais poderosa para a mudança do mundo. Ou seja, devemos tratar o problema pela base, devemos tratar o problema pela raiz da pirâmide, porque só assim poderemos prevenir futuros crimes que poderiam acontecer e evitar assassinatos que sairiam sem punição. Coisa que Pitágoras concorda quando diz: educai as crianças para que não seja necessário punir os homens. Assim, acaba minha oratória e reitero que nosso grupo é contra a redução da maioridade penal. Oratória válida, 4 minutos 39 segundos. Oratória a favor. Bom dia a todos aqui presentes. Hoje nós iremos debater a favor da maioridade penal. Meu grupo se declara a favor a partir do princípio que um jovem de 16 a 18 anos já tem o conhecimento do que é o certo e do que é o errado, e já sendo capaz plenamente de saber seus crimes cometidos. Segundo a vice-coordenadora da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, afirma o seguinte: quando esse limite de 18 anos foi definido, há 70 anos atrás, vivemos uma época muito diferente. Hoje, em 2021, a comunicação está muito mais acessível e o mundo é outro, tornando claramente o desenvolvimento dos jovens mais acelerado. Segundo o mesmo dado Datafolha, divulgou em meados de 2017 uma pesquisa que 87% dos entrevistados afirmaram ser a favor da redução da maioridade penal. Coisa que o ECA se torna insuficiente, porque a pena máxima dele é de 3 anos para qualquer crime hediondo. Essa falta de punição mais severa tem indignação por parte da população. Para a psicóloga da UNB, Maria Estela Grossi, esses motivos desses jovens cometerem esses tantos crimes é uma falta de impunidade e uma ineficácia nas medidas socioeducativas. Da mesma modo, segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, no Distrito Federal, 30% dos crimes eram cometidos por menores e 47,5% cometeram o crime entre os primeiros crimes na idade de 15 a 17 anos. Idades com que a redução da maioridade penal seriam julgadas de forma comum, evitando assim a ocorrência desses crimes e a inserção de jovens na criminalidade. Países desenvolvidos como os Estados Unidos, Dinamarca e Escócia têm sua maioridade penal reduzida, coisas que na Dinamarca e na Escócia registraram durante 40 anos a menor taxa de criminalidade por crimes hediondos. Aristóteles já disse: a base da sociedade é a justiça. O julgamento constitui a ordem da sociedade. Ora, o julgamento é a aplicação da justiça. A partir disso, infere que sem a ação de julgar e punir, a base da sociedade perde força, credibilidade e imponência. Os menores infratores chegam aos 18 anos sem considerar ser reincidente. Isso mostra um sistema falho na nossa Constituição, já que eles podem cometer crimes de 16 até os 17 anos, quando completa a maioridade, todos esses crimes são apagados do seu histórico. Já que não podem ser condenados como os adultos, ficam sem histórico criminal. A redução da maioridade penal diminuiria o aliciamento de menores para os tráficos, coisa que hoje em dia é uma coisa muito fácil, já que a comunicação e em termos de internet são muito mais abrangentes, coisa que antigamente, 70 anos atrás, quando foi imposta a maioridade para 18, era muito mais difícil. Por isso que é sim necessário a redução da maioridade penal. E segundo o promotor de justiça Fábio José Bueno, é sim a favor da maioridade penal, já que as medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente não intimidam esses jovens. Eles praticam, mesmo assim, os atos infracionais, porque não podem ser punidos
porque não podem ser punidos à medida dos seus atos. Dado exposto, meu grupo reforça, sim, o posicionamento a favor da redução da maioridade penal, argumentando que é extremamente necessário para a plena responsabilização pelos atos infracionários dos jovens entre 16 a 18 anos, que já possuem essa consciência sobre o do que é ilícito. Com isso, finalizo. Oratória válida, 3 minutos 56 segundos. Vamos iniciar com a segunda etapa do debate. Perguntas e respostas. Vamos iniciar com a equipe em contra, elaborando a primeira pergunta. Escutamos. Bom, eu queria começar perguntando para o grupo adversário qual é o melhor caminho para criar uma sociedade disciplinada e segura, se é a punição ou a educação. Respostas? Beatriz. O Estatuto da Criança e do Adolescente até prevê que os jovens devam receber escolarização e profissionalização durante a internação, mas um relatório de 2013 do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, aponta que nem todas as unidades de internação oferecem condições adequadas para isso. Segundo um estudo, das unidades pesquisadas oferecem apenas 82% das unidades pesquisadas oferecem salas de aula adequadas para a escolarização, mas nas demais regiões esse índice varia. Por exemplo, no norte, apenas 72% oferece e no sul, apenas 52%. Réplicas ou réplica? Bom, foi citado que nem todas as unidades têm os projetos socioeducativos. Porém, em todas as unidades do ECA, hoje no sistema de internação, o índice de reincidência é bem menor do que nas prisões. Então, e a maioria dos jovens saem profissionalizados e voltam a ter uma vida normal, coisa que nas prisões eles não teriam. E a resposta para a pergunta, para criar uma sociedade equilibrada, responde por Immanuel Kant, quando diz que o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Ou seja, punir as pessoas só iria dar uma punição para o problema, mas não iria resolver, coisa que só a educação resolveria. Alguma outra réplica? Pergunta, equipe a favor. Dados aludem que a maioria dos países que diminuíram a maioridade penal tiveram êxito quanto à diminuição dos índices de criminalidade praticado por menores de 18 anos. Entre eles podemos citar a Dinamarca, Cuba, Hungria e Panamá. Usando como exemplo o Panamá, em 2010, o país reduziu sua maioridade penal dos 14 para os 12 anos. Nesse mesmo ano, a taxa de homicídios caiu e atingiu 19,3 para cada 100 mil habitantes. Em 2012, caiu ainda mais, para 18 para cada 100 mil habitantes. A maioridade penal lá é de 12 anos. O país registrou seu nível mais baixo de criminalidade dos últimos 40 anos, de 2013 para 2014. Os crimes violentos também tiveram um decréscimo de 10%. No Brasil, crimes cometidos por adolescentes aumentou em 6 vezes entre 2005 e 2017. Isso representa 600% de aumento, de acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Não é evidente que o Brasil precisa adotar medidas rápidas e eficientes para controlar o aumento da criminalidade, sendo ele um país que tem se mostrado tão ineficiente nesse quesito? Respostas, réplica. Respostas. Como já citado, a redução da maioridade penal não iria diminuir os índices de criminalidade, como aconteceu em outros países, como a Alemanha e Espanha. E os países que você citou em que a redução da maioridade penal diminuiu o índice de criminalidade são exceções, visto que apenas em 9 estados dos 50 dos Estados Unidos a redução da maioridade é menor que 18. E entre os 10 países com o menor índice de criminalidade do mundo, apenas 2 têm a maioridade penal abaixo de 18 anos. Amanda. E países como estes, que alguns vocês citaram, por exemplo, eles reduziram a maioridade, botaram a maioridade normal
de 18 anos porque não obtiveram resultados. Ou seja, as criminalidades aumentaram e nisso foi adicionado, inclusive, outras medidas, e algumas delas estão previstas no ECA. Annie? O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo e um sistema prisional superlotado com mais de 500 mil presos. O sistema penitenciário brasileiro não tem cumprido sua função social de controle, reinserção e reeducação dos agentes da violência. Ao contrário, tem demonstrado ser uma escola do crime. Portanto, nenhum tipo de experiência na cadeia pode contribuir com o processo da reeducação e reintegração dos jovens na sociedade. A violência não será solucionada com a culpabilização e punição, mas pela ação da sociedade e governo nas instâncias psíquicas, sociais, políticas e econômicas que as produzem. Réplica. Daniel. Com a crescente taxa de criminalidade no Brasil, tornou-se urgente a adoção de medidas capazes de controlá-la de forma eficaz. Thomas Hobbes afirma que o Estado tem o dever de velar pela segurança dos indivíduos, sendo essa a sua finalidade desde sua criação, junto ao contrato social. A crescente criminalidade mostra o quanto o Estado brasileiro tem falhado ao ofertar segurança à população. Usando como exemplo a Dinamarca, em junho de 2010, a maioridade penal do país foi reduzida de 15 anos para 14. As estatísticas criminais de Copenhague, capital do país, em 2011, revelaram uma queda de 26% por ameaças violentas a uma queda de 22% em prisões relacionadas a drogas desde 2009, mostrando assim, a partir de dados, que a redução da maioridade penal seria efetiva para a redução dos atos criminosos. Beatriz. Citaram que os países que nós mencionamos aumentaram a idade penal, mas isso não procede. No Panamá continua sendo 12 anos e na Dinamarca 14. Letícia. E também, como já foi dito, a Escócia ela registrou a mais baixa média de crimes carcerários cometidos em 40 anos depois da diminuição da redução da maioridade penal. Obrigado. Pergunta, equipe, em contra. Pergunta. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, faz um levantamento que indica que dos 5.544 adolescentes que passaram pelo sistema socioeducativo, tem uma taxa menor que 13,9% de reincidência. Já no sistema prisional, a porcentagem de pessoas que voltam a cometer os crimes é quase o dobro, chegando a 42,5%. Perante essa pesquisa, como vocês do grupo adversário ainda podem afirmar que o sistema prisional irá diminuir os delitos cometidos por jovens, sendo que os maiores infratores, 42,5% deles, após saírem, ainda cometem crimes? Respostas. Bem, escutamos. Bom, no Distrito Federal isso não procede. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, no Distrito Federal 30% dos crimes são praticados por menores. 47,5% cometeram o primeiro crime entre as idades de 15 e 17 anos. A tendência para os outros países para os outros estados brasileiros é seguir pela mesma linha. Para a psicóloga da UNB, Maria Estela Grossi, entre os motivos desses jovens cometerem esses crimes estão a sensação de impunidade e a ineficiência das medidas socioeducativas. Isso é confirmado, pois, no Distrito Federal, 54% dos jovens infratores que estão internados voltam a cometer crimes depois de liberados. Letícia. De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a proteção das pessoas e do patrimônio, bem como também a preservação da ordem pública. Réplica, Amanda. Então, vale ressaltar que a lei prevista na PEC é sobre redução da maioridade penal sobre crimes hediondos, que se fosse considerar a tentativa de homicídio e homicídio, esse número são 0,5% dos casos cometidos por jovens de 16 anos, menores que 18. Calil. Bom, vale ressaltar, como a Amanda já falou, que é apenas sobre crimes hediondos. Se formos olhar para a Fundação Casa, de São Paulo,
dos 9.500 internos, apenas 12 dos 9.500 cometeram crimes hediondos, como assassinatos ou outros tipos de crimes. Annie? A pressão para a redução da maioridade penal está baseada em casos isolados e não em dados estatísticos. Segundo a Secretaria Nacional da Segurança Pública, jovens entre 16 e 18 anos são responsáveis por menos de 0,5% dos crimes praticados no país. Pergunta, equipe a favor. Pergunta. A redução da imputabilidade penal, hoje fixada em 18 anos pelo artigo 228 da Constituição, pode ser alterada por emenda à Carta, uma vez que esta, entre os direitos, é apanágios individuais elencados no artigo 5º. Esses, sim, imutáveis. A partir dos 16 anos, seus testemunhos é aceito em um juiz e pode ser emancipado, inclusive sem o beneplácito dos pais, se tiver economia própria. O direito brasileiro abona, assim, que a partir dos 16 anos, o adolescente tem cabedal de avocar a tino pelos seus atos. Deste modo, partindo desse pressuposto, não fica indubitável a necessidade de haver formas mais propícias de lidar com seus erros, através da penalização como com qualquer outro indivíduo autossuficiente na sociedade? Respostas. Amanda? Pode repetir a pergunta, por favor? Sim, Acho que qual é a não pergunta, foi por favor? Desse modo, partindo do pressuposto, não fica indubitável a necessidade de haver formas mais propícias de lidar com seus erros, através da penalização, como qualquer outro indivíduo autossuficiente na sociedade. Calil. Bom, foi citado que a partir dos 14 anos ele já é punido, mas isso é a responsabilidade penal, que é diferente do assunto do nosso debate hoje, que é a maioridade penal, são duas coisas diferentes. Foi citado também que a lei não pode ser mudada na Constituição, porque ela fere os direitos do ser humano. E também fere o direito do pai de família, que acabou sendo assassinado por um jovem, e que o jovem saiu sem punição, no outro dia, praticamente. E sobre sobre o jovem ser punido, existe sim a sensação de impunidade causada pelo ECA é uma sensação irreal, visto que até o fim do tratamento do jovem, ele fica sem ter o direito de liberdade. Então, não é como se o ECA fosse só um lugar que ele vai para fazer os projetos sociais e depois sair. Ele é considerado, sim, uma punição, só que ele fica separado do sistema penitenciário normal para que o jovem não possa se envolver com as facções criminosas que tem lá dentro e sair pior do que quando ele já entrou. Amanda. E citando um pensamento do sociólogo Bentinho, abre aspas, se não vejo na criança uma criança, é porque alguém violou antes. E o que eu vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado. Essa que vejo na rua sem pai, sem mãe, sem casa, cama e comida, essa que vive a solidão das noites sem gente por perto, é um grito, é um espanto. Diante dela, o mundo deveria parar para começar um novo encontro, porque a criança é o princípio sem fim e o seu fim é o fim de todos nós. Ou seja, o que é mais viável? Ter uma sociedade onde há pessoas ressocializadas, pessoas educadas, ou pessoas mais encarceradas, pessoas nas prisões. Tendo como base também que as prisões são uma escola de crimes, as crianças, os jovens, a partir do momento que estão lá dentro, eles vão ter contato com criminosos de alta patente, vão ter contato com pessoas que vão os manipular, porque o jovem, antes dos 18 anos, ele tem a necessidade de ser visto por alguém, ele tem a carência de ser enxergado por alguém. E assim eles acabam por serem manipulados. E assim, quando saem, podem, através do incentivo de pessoas que já têm essa experiência, acabam cometendo crimes ainda mais graves, ao invés que na medida socioeducativa ele já vai e já sai com a cabeça estruturada, com uma visão de mundo melhor
vai sair com um novo ver, uma nova visão de mundo. Réplica, Letícia. Kátia Mencler, vice-coordenadora do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, ela afirma que os jovens dos dias de hoje é bem diferente dos jovens de 1940, quando o Código Penal estabeleceu a maioridade penal a partir dos 18 anos. Esse limite deveria ser reduzido para 16, idade em que, segundo ela, o jovem já é capaz de entender o caráter ilícito de um ato e escolher entre praticá-lo ou não. Ela diz, abre aspas, quando esse limite foi definido há 70 anos atrás, vivíamos uma época muito diferente. Hoje, o mundo é absolutamente permeado pela comunicação, por tecnologias avançadas, por estímulos intensos desde cedo, e a gente percebe claramente que o desenvolvimento acelera também, ainda que a maturidade seja um processo longo que pode durar uma vida inteira, fecha aspas. Beatriz. Bom, falaram que o jovem fica 3 anos internado, mas só acontece na minoria dos casos. Uma minoria insignificante dos jovens condenados cumpre os 3 anos de internação. Segundo o relatório do ECA, 0,6% ficaram mais de 2 anos internados e apenas 0,1% 3 anos. Falaram de uma nova visão do mundo também. Mas, segundo um levantamento do Ministério Público de São Paulo, 61% dos jovens que estavam na fundação entre agosto de 2014 e agosto de 2017 eram reincidentes. Para o promotor de justiça do Departamento de Execuções da Infância e da Juventude na cidade de São Paulo, Tiago de Toledo Rodrigues, o problema central está na pouca eficiência das medidas socioeducativas. Daniel. O Datafolha divulgou em meados de 2017 uma pesquisa em que 87% dos entrevistados afirmaram ser a favor da redução da maioridade penal. As medidas do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, são insuficientes. O ECA prevê punição máxima de 3 anos de internação para todos os menores infratores, mesmo aqueles que tenham cometido crimes hediondos. A falta de punição mais severa para esses casos causa indignação em parte da população. E como foi dito, Aristóteles diz: a base da sociedade é a justiça. O julgamento constitui a ordem da sociedade. Ora, o julgamento é a aplicação da justiça. A partir disso, infere-se que, sem a ação de julgar e punir, a base da sociedade perde a força, credibilidade e imponência. Bruna, por favor. E também, na proposta discutida na Câmara, ministros apontam que garantiriam que os adolescentes, os jovens, seriam separados, segregados de adultos nas salas. Bem, última pergunta, equipe em contra. Última pergunta. Como tratar da maioridade penal sem que os direitos da criança e do adolescente previstos no ECA não sejam descartados? Respostas? Por favor. Teria como repetir, por favor? Como tratar da maioridade penal sem que os direitos da criança e do adolescente previstos no ECA não sejam descartados? Daniel. Para o promotor de justiça do Departamento de Execuções da Infância e da Juventude na cidade de São Paulo, Tiago de Toledo Rodrigues, o problema central está na pouca eficácia das medidas socioeducativas. Não é desenvolvido todo o potencial das medidas socioeducativas. O resultado não vai ser bom, porque podia-se fazer mais, muito mais. Há uma difusão da cultura da impunidade. Essa postura da impunidade já foi assimilada pelos adolescentes, porque eles sabem que, se forem internados, vão ficar pouco tempo. E isso, sem dúvida alguma, traz o aumento dos índices de infração. Beatriz. Bom, o ECA já descarta seus próprios direitos, já que ele prevê que os jovens recebam escolarização e profissionalização durante a internação. Mas, segundo o relatório do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, aponta que nem todas as unidades de internação oferecem essa condição. Eu já citei os dados sobre quantas oferecem estudo, que é apenas 72% no norte do país e 52% no sul.
Já quanto à profissionalização, o mesmo relatório mostra que, enquanto no Sudeste 77,5% das unidades contam com espaço para isso, nas demais regiões o percentual cai para 40% no Centro-Oeste, 30% no Nordeste, 37,5% no Norte e 35,6% no Sul. Réplica, por favor. Fica claro que observar que a redução da maioridade penal não promove benefícios como os aplicados na teoria, visto que, de fato, a maioria dos jovens, nesse caso, possui uma criação deturbada, fruto da violência familiar ou da não educação adequada dentro e fora do espaço escolar. Sim. E também seria uma boa opção seria reavaliar as considerações relacionadas à educação e conscientização desses jovens, do que prendê-los, como no caso dos indivíduos já maiores de idade, com a formação moral estabelecida. Calil. Bom, foi citado as porcentagens do ensino da educação em cada instituição do ECA, em cada região do país. Por isso, se nós formos ver esses mesmos dados para os jovens em prisões, inclusive em outros países, todos eles serão 0%. Por causa que, apesar da educação ela ser um processo lento de mudança, a prisão não vai mudar hoje e nem nunca. Então, nós deveríamos usar os 2.200.000 que nós gastamos por mês em penitenciárias que não funcionam para usar apenas 800 mil, que é o projeto que o SEDUC está propondo para fazer uma reestruturação na educação, que é 1/3 do que a gente gasta nas prisões. Então, seria muito mais válido, daria muito mais resultado e seria muito mais barato investirmos na educação do que prender mais pessoas. Bien. Última pergunta, equipe a favor. Depois de sair da instituição destinada ao seu internamento por já ter cumprido, seja por já ter atingido a pena máxima, completando a idade limite ou ser liberado pelo juiz com base no laudo psiquiátrico, o menor infrator passa a ter a ficha limpa, uma falha notória e revelante no sistema de punição do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Essa falha pode ser usada e é utilizada pelos menores para cometer crimes sem que fiquem com marcas nos seus registros criminais. Então, o que deve ser feito para que esses adolescentes tenham temor da justiça no nosso país? Há uma frase popular que diz: o crime não compensa. Agora o meu grupo pergunta: no caso de menores de idade, será que não compensa mesmo? Amada. Bom, como vocês citaram na pergunta de vocês, ele sai com a ficha limpa justamente porque o ECA, ele tem a medida dele é socioeducativa. Já existe a lei do ECA para justamente o adolescente sair de lá com uma cabeça mais madura para ele conseguir voltar para o mundo, para a sociedade, mais estruturado. E como diz um dado do IBGE, 486 mil crianças entre 5 e 13 anos de idade eram vítimas de trabalho infantil, sem acesso ao estudo. E ainda no Brasil, há 13 milhões de analfabetas com 15 anos de idade. Então, como essas pessoas, esses jovens, que não tiveram nenhuma base para se estruturar, nenhuma base para eles se identificarem, não tem um estudo, que eles não têm uma formação para eles se basearem, como estes vão ver o mundo de uma forma diferente. Já no ECA, na medida socioeducativa, eles dão uma nova oportunidade para esses adolescentes. Esses adolescentes, eles não recebem essas medidas porque eles não sabem o que estão fazendo, justamente pelo sua fase de desenvolvimento, onde eles estão se descobrindo, se moldando na sociedade, estão se incluindo na sociedade, começando por agora. Por isso, o ECA ele prevê medidas que vão ajudar eles a conseguirem a entrar no mercado de trabalho, vão ajudar estes mesmo a terem uma base para poderem se instruírem. Já no sistema carcerário, eles vão só jogar os jovens lá dentro, vão sair com a ficha suja, não vão conseguir se reestruturar na sociedade, não vão conseguir entrar novamente na sociedade, o que vão deixar eles mais frustrados ainda a cometerem novos crimes. Calil? Bom, como já citado, o ECA é uma instituição de ressocialização.
Ou seja, qual seria o sentido do adolescente ele sair com a ficha completamente suja e não conseguir se incluir novamente na sociedade? Essa é exatamente a diferença que tem para o sistema penitenciário hoje. Hoje, a reincidência do sistema penitenciário é de 80%. 80% dos criminosos voltam a cometer crime. Por duas coisas. Uma é que, como eles saem com a ficha suja, mesmo que eles queiram mudar de vida, mesmo que eles tenham intenção de mudar de vida, por falta de oportunidades, por causa dessa ficha suja, eles não conseguem. E dois, porque hoje os sistemas penitenciários estão completamente dominados por facções. Então, às vezes, a pessoa que entra lá dentro, ela sai pior, entra associada a uma educação bem pior do que associada a uma facção e sai bem pior do que quando entrou. Então, colocar mais pessoas nesse sistema penitenciário, que é o que a redução da maioridade prevê, só tiraria uma chance desses jovens que eles nunca tiveram, pois a maioria desses jovens nunca tiveram oportunidade de educação, tiveram que trabalhar desde cedo, e a maioria do recrutamento feito pelo tráfico é perguntando se o jovem está com fome e oferecendo comida para ele ir lá e fazer um trabalho, por exemplo, de aviãozinho no tráfico. Então, muitas vezes, esses jovens não cometem esses atos por escolha, por achar legal ou não, achar certo ou não. É por necessidade. Então, colocar eles na prisão e não no sistema de ressocialização iria tirar uma chance que eles não tiveram. Ani? O tratamento é diferenciado não porque o adolescente não sabe o que está fazendo, mas pela sua condição especial de pessoa em desenvolvimento. E, nesse sentido, o objetivo da medida socioeducativa é não fazê-lo sofrer pelos erros que cometeu, e sim prepará-los para uma vida adulta e ajudá-lo a recomeçar. Um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, revela que 8 a cada 10 adolescentes em situações de conflito com a lei não cometeram novos atos após deixar o sistema socioeducativo entre 2015 e 2019. Réplicas? Daniel. É cada vez mais frequente o número de assaltos e assassinatos e roubos e outros crimes cometidos por menores de idade. Segundo aqueles que militam na área jurídica, um dos motivos é o fato de que estes jovens terem a consciência de que não sofrerão as consequências de seus atos criminosos, pelo menos não como um adulto, que após cometer tais atos pode ter punição mais severa, ainda que as pessoas julguem inócuas. Além da punição, os adultos também ficam com as suas fichas sujas perante a justiça, perdendo a chamada primariedade, que possibilita alguns privilégios no caso de aplicação de pena. Beatriz. Com a perda da primariedade, o sujeito passa a ser visto com outro olhar pelo julgador, no caso de cometer qualquer ato delituoso, um crime. Isso não acontece com os menores de idade, pois se o agente infrator for um adolescente, poderá sofrer medida socioeducativa apenas. Porém, atingindo a maioridade, perante a lei este sujeito, criança ou adolescente, será considerado primário, ou seja, as punições sofridas durante a infância e adolescência não implicam a perda da primariedade. Ela entra na idade adulta com a sua ficha limpa, mesmo que tenha cometido diversos atos tidos como criminosos durante a menoridade. Essa brandura da lei, de certa forma, favorece a continuidade de práticas delituosas por menores, que muitas vezes são aliciados por criminosos adultos por saberem que o menor, na maioria das vezes, não sofrerá consequência nenhuma. Por outro lado, o menor se sente seguro, pois também sabe que, ainda que sofra alguma punição, esta não será tão severa. E mais, que ingressará na vida adulta como se nunca tivesse cometido delito algum. A sociedade, além dos próprios infratores e criminosos, precisa ter a plena certeza de que o crime não compensa, independentemente da idade, adolescentes ou adultos. Brenda. Como dito anteriormente pelo nosso grupo, o Estado garantiria que esses jovens não seriam influenciados pelos adultos, pois estariam separados em suas celas. Bien, temos 3 minutos de intervalo para trocar de lugar. Se precisam ir ao banheiro ou trocar de lugar, podem trocar. Temos 3 minutos. Bien, terceira etapa do debate. Debate fluido. Por favor, a sus lugares.
Iniciamos com terceira etapa de debate fluido. E nesta terceira etapa, você vai apresentar princípios, valores, argumentos, fundamentos, motivos pelos quais você está a favor ou em contra. Você pode fazer perguntas. A equipe contrária não está obrigada a responder, e sim a dar argumentos, motivos pelo qual estão a favor ou estão em contra. Iniciamos com a equipe em contra. Argumentos, princípios, valores, motivos pelo qual estão em contra da maioridade penal. Iniciamos. Amanda. Bom, acreditamos que a redução da maioridade penal é uma estratégia política, por tal medida se preocupar apenas com o apelo popular, sem se preocupar de fato com a situação real de crianças e adolescentes e com o estabelecimento que se encontram os infratores, contribuindo assim para a falência das nossas instituições governamentais. E a população, carente de justiça, educação, saúde, entre outras coisas, assiste apática e acéfala a este debate sem, contudo, refletir sobre o tema, se colocando em segundo plano como maior prejudicada da decisão. Citando o que a equipe adversária falou, que dos 87% das pessoas que são a favor da redução da maioridade, diz que a redução da maioridade penal, ela fere uma das cláusulas pétreas, aquelas que não podem ser modificadas por congressistas, da Constituição de 1988. O artigo 288 é claro, abre aspas, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, fecha aspas. Caio. A pressão para a redução da maioridade penal está baseada em casos isolados e não em dados estatísticos. Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, os jovens entre 16 e 18 anos são responsáveis por menos de 0,5% dos crimes praticados no país. Se forem considerados os homicídios e tentativas de homicídio, este número cai para 0,4%. Calil. Bom, já foi citado aqui no debate que nos países com maior índice de desenvolvimento e nos países com menores índices de criminalidade, a maioridade penal são 18 anos. Então, de que vale o debate se a experiência que outros países tiveram já vale para a gente? Porque como país em desenvolvimento, o Brasil ele é um país com dimensões continentais e ainda estamos em desenvolvimentos, muito por causa dessas causas, porque não nos espelhamos nos sistemas de outros países mais desenvolvidos. E os sistemas do país mais desenvolvido, em questão à maioridade, é 18 anos. Ani. Não há dados que comprovem que o rebaixamento da idade penal reduz os índices de criminalidade do Brasil juvenil. Ao contrário, o ingresso antecipado no falido sistema penal brasileiro expõe os adolescentes a mecanismos / comportamentos reprodutores da violência, com o aumento das chances de reincidência. É necessário perceber que os direitos das crianças e dos adolescentes precisam ser vistos como uma necessidade do presente e não só do futuro. Equipe a favor. Bom, corrigindo o que foi falado pelo grupo em contra, a redução da imputabilidade penal, hoje fixada aos 18 anos pelo artigo 228 da Constituição, pode sim ser alterada por emenda à Carta, uma vez que essa não está entre os direitos e apanágios individuais elencados no artigo 5º. Essas sim são imutáveis. Para o filósofo John Locke, para garantir a prosperidade da população, o Estado deve garantir a segurança e a propriedade. De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos, ou seja, é uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a proteção das pessoas e do patrimônio, bem como a preservação da ordem pública.
Para o promotor de justiça do Departamento de Execuções da Infância e da Juventude na cidade de São Paulo, Tiago de Toledo Rodrigues, o problema central está na pouca eficácia das medidas socioeducativas. Ele fala que não é desenvolvido todo o potencial das medidas socioeducativas, e assim o resultado não vai ser bom, porque podia-se fazer mais, muito mais. Há uma difusão da cultura de impunidade. Essa postura da impunidade já foi assimilada pelos adolescentes, porque eles sabem que se forem internados vão ficar pouco tempo, e assim, sem dúvida alguma, traz o aumento dos índices de infração. O magistrado baseia seus argumentos no material desenvolvido pelo Ministério Público de São Paulo sobre os jovens infratores na cidade de São Paulo. Segundo o levantamento realizado entre agosto de 2014 e agosto de 2019, a maioria dos jovens ficam internados no máximo 1 ano. E apenas um adolescente ficou 3 anos, que é a pena máxima permitida, internado na Fundação Casa. O mesmo magistrado falou que tem adolescente que é indicado para a internação e em menos de 30 dias está de volta por outro ato infracional. É evidente que esse adolescente não deveria ter sido liberado, mas ele é liberado porque vem uma série de laudos recomendando essa liberação. Basicamente, esses laudos são da própria Fundação Casa, ou seja, é uma autoavaliação. Quando a Fundação Casa avalia a internação, muitas vezes avalia positivamente. Qualquer um que se deparar com a análise prática, vai perceber que o número de atos infracionais cometidos com a violência e gravidade, ou seja, aqueles que autorizam a internação, é um número muito maior do que o que de fato tem de internações. Poderia se internar muito mais. Dados da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente diz: em 2013, os crimes hediondos como latrocínio, estupro e sequestro e homicídio correspondem a 12% das infrações cometidas pelos menores de 18 anos. São 485 latrocínios, 288 estupros, 25 sequestros e 2.205 assassinatos. Há também 237 registros de lesão corporal. Khalil, logo Letícia e logo Amanda. Primeiro você. Decida. O sistema carcerário está superlotado. São mais de 600 mil pessoas que estão nesse regime, sendo que só tem vaga para 350 mil. E os maiores afetados por essa lei vão ser os jovens negros e moradores de comunidade, tendo em vista que 72% da população é composta por estes membros. E o governo, com esta lei, o governo vai se preocupar com as classes de melhor status, fazendo com que essa maioria dessa população seja a maior afetada. Agora, Letícia, vou lembrar algo para vocês. Conforme você levante a mão, eu dou oportunidade para vocês, tá bom? Agora, Letícia, depois Khalil, Caio e Anne, tá? Vamos citar um caso aqui que aconteceu com Liana Friendbark e Felipe Koff. O casal que havia saído para acampar foi abordado na mata por Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido por Champinha, e Paulo César de Silva Marques, vulgo Pernambuco. Ao perceber que o casal não tinha bens valiosos, a dupla logo sequestrou e os levou para o cativeiro. Nesse cativeiro, Felipe foi morto por Pernambuco e Liana sofreu abusos sexuais por cerca de 4 dias, até que foi assassinada brutalmente a golpes por facadas por Champinha. Foram dadas as seguintes penas aos criminosos, por menores de 18 anos. Antônio Matias foi condenado por 6 anos de reclusão e 1 ano, 9 meses e 15 dias de detenção. Já Champinha, por se tratar de inimputável pela menoridade, foi direcionado a julgamento pela Vara da Infância e da Juventude, e não ao Tribunal do Júri, e foi aplicada uma medida de 3 anos da internação, o tempo máximo admitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora sim. Queria falar primeiro sobre que o grupo citou que é um dever do Estado oferecer educação e segurança para os jovens. Porém, a redução da maioridade penal, que iria colocar esses jovens no sistema penitenciário, está contradizendo a isso, pois tira
a educação, os cursos, as aulas que esses jovens teriam no sistema do ECA. Outra coisa também espada foi o caso do Champinha. Bom, o caso do Champinha, apesar dele ser menor na época, ele foi diagnosticado com psicopatia. E até hoje, além dos 3 anos de internação máxima, ele vem fazendo tratamentos psicológicos pelo ECA. E também está tentando ser aprovada uma lei de aumentar o tempo de internação do ECA de 3 para 9 anos. E por que ela não foi aprovada? Por falta de verbas da estruturação desses sistemas. E hoje nós vemos no Brasil que por cada preso, hoje no Brasil, se gasta R$ 3.450 por mês, o que daria toda a penitenciária 2,2 milhões por mês gasto em penitenciárias. E a reestruturação de 3 para 9 anos gastaria 1/3 desse valor. Então, por que o Estado ele não tem dinheiro para reestruturar os ECAs e tem dinheiro para as penitenciárias? E Brenda. A função da prisão, na teoria, é tirar o infrator da sociedade e ressocializá-lo, para depois integrá-lo. Na prática, isso não funciona, exatamente por causa da falta de decência nas prisões, também pelo ídolo lógico, mas boa parte é a precariedade nas prisões. Concordamos que todo indivíduo que comete crime deve pagar por ele, mas no caso de um adolescente menor de idade, poderia ser violado e acontecer o pior, seria o caso de ser morto lá dentro. Só quem já esteve dentro de uma cadeia sabe o inferno que é, sabe que é impossível a ressocialização dentro daquilo. Há apenas ódio e rancor, destilados, que serão arremessados com toda a fúria na sociedade. Vocês citaram Locke, mas Locke, em sua obra, o segundo tratado sobre governo, defendeu que o Estado civil deriva de um pacto social, onde todos, sem exceção, deveriam acordar em sair do estado de natureza e viver de acordo com os ditames de um corpo legislativo legalmente instituído, sendo este o principal órgão do Estado. Então, vocês afirmam que a redução da maioridade penal iria ser uma solução para o índice de criminalidade que iria reduzir, mas não pensam que nisso traz consigo outros problemas, porque vocês não estão avaliando toda a vida de um ser, vocês não avaliam os problemas que ela teve, os traumas que ela teve, vocês não avaliam o meio em que ela está, a situação que ela está, e nem o que levou ela a cometer esse crime. Beatriz, Brenda e logo o Anderson. O filósofo inglês Thomas Hobbes teorizou que os seres humanos são naturalmente maus, egoístas e inclinados ao erro. Ideia que resumiu na máxima: o homem é o lobo do homem. Deixados livres, viveriam numa guerra permanente. Para o autor, o ser humano não é necessariamente mau, mas é naturalmente proprietário. Ou seja, a concepção da propriedade para ele inclui não apenas a instância territorial, mas envolve corpo, vida, liberdade do trabalho e bens considerados direitos naturais. O surgimento do Estado, para Locke, ocorre para que haja garantia desses nossos direitos naturais por parte de uma instituição. Logo, compreende-se que a legitimidade do poder do soberano reside na proteção da propriedade, relembrando que ele entende por propriedade corpo, vida, liberdade e propriedade privada, e tudo o que constitui para o autor nossos direitos naturais. Locke compreende o contrato social para uma possibilidade de amenizar a violência, a invasão, a soberania da propriedade privada. O Estado foi criado com o intuito de proteger a população e vem falhando. Brenda. Para Hobbes, os homens precisavam de Estado forte, pois a ausência de um poder superior resultava na guerra. O ser humano que é egoísta, que se submete a um poder maior, somente para que pudesse viver em paz e também ter condição de prosperar. Não por acaso, Hobbes chamava o Estado de Leviatã, um dos nomes que o diabo recebe na Bíblia, com o propósito de reforçar que a natureza perversa do homem que o faz buscar a união com os outros homens. O Estado, por sua parte, terá o dever de evitar o conflito entre os seres humanos, velar pela segurança e preservar a propriedade privada. Lo Anderson, logo Daniel e logo Anne. Eu gostaria de falar que crianças e adolescentes estão em um patamar de desenvolvimento psicológico diferente dos adultos. Diversas entidades de psicologia posicionaram-se contra a redução da maioridade penal, por entender que a adolescência é uma fase de transição e maturação do indivíduo.
e que, por isso, indivíduos dessa fase de vida devem ser protegidos por meio de políticas de promoção de saúde, educação e lazer. E essa doutrina está escrita no artigo 227 da Constituição. Daniel. O grupo adversário errou ao dizer que Champinha ainda está internado através do ECA, pois até os dias de hoje Champinha vive na Fundação Experimental de Saúde, não mais cumprindo medida socioeducativa ou sanção penal, mas sim em decorrência de interdição civil, por não ser apto a conviver em sociedade sem que seja considerado um risco. Última participação da mesa em contra. O nosso grupo não falou que até hoje Champinha está internado no ECA e falou que até hoje ele recebe apoio por meio de tratamentos psicológicos que são promovidos pelo ECA. Bom, fala da questão do discernimento do jovem ao cometer o crime. O grupo adversário falou que hoje vivemos em uma sociedade muito mais comunicativa e nós concordamos que hoje todos os jovens eles sabem se matar é errado ou não, se roubar é errado ou não. Porém, nós temos que olhar para situações de formas individuais também. Por exemplo, como já citado, os jovens que não tiveram uma estruturação familiar, uma estruturação educacional, e às vezes o crime é a única oportunidade que ele achou, não a que tem, mas é a única que ele achou que foi oferecida para que ele possa ser alguém na vida. Queria citar um livro que citei em outros debates, que se chama Sapiens, que ele fala de características biológicas que tiramos quando ainda eram menos evoluídos, quando ainda éramos nômades, morávamos em cavernas. E uma delas é que, naquela época, para sobreviver, por isso que o ser humano é um ser social, naquela época, para sobreviver, os Homo sapiens, eles procuravam os grupos mais fortes para se associar, para que eles possam sobreviver. E hoje, se olharmos para uma realidade de um jovem que mora em regiões mais carentes, o grupo mais forte que ele vai encontrar por não ter apoio familiar nem educacional do governo seriam as facções. Então, muitas vezes, não se trata de discernimento, se ele acha que é certo ou errado matar. Muitas vezes, ele é até obrigado pelas facções que ele se associou, por conta de que, às vezes, para subir de patente na facção, você tem que matar, você tem que roubar. Então, é uma opção que, na verdade, o jovem não teve. Caio. Aristóteles insiste muito numa chamada maturidade. Maturidade não no sentido fisiológico, mas no sentido intelectual. O homem maduro é o homem que teve certas experiências e aprendeu com elas. A finalidade da educação, tal como nós entendemos e tal como foi entendida nos tempos antigos, é a maturidade. Países desenvolvidos possuem educação de qualidade. Dinamarca fecha penitenciárias não porque os jovens têm medo de ir para a cadeia, mas porque não precisam cometer crimes. O país é justo. Agora, no Brasil, a coisa é diferente. O sistema penitenciário já não funciona do jeito que está. Imagina com um adolescente. A reinserção aqui no Brasil é de 30%. Se não tomarmos as devidas precauções, daqui 5 anos ou mais, essa porcentagem irá aumentar. Anne. Reduzir a maioridade penal é tratar o efeito e não a causa, é aprisionar mais cedo a população. A evolução histórica do direito infanto-juvenil mostra que a construção da identidade da criança e do adolescente como sujeito de direitos em condições particulares de desenvolvimento passou por um caminho longo e demorado. Muitas injustiças e abusos foram cometidos até que se alterasse o paradigma de menor para o de cidadão, reconhecendo-se a peculiaridade da infância e juventude. O fato de que essa mudança, ainda recente, traz consigo muitos resquícios deste período de opressão que podem estar interferindo diretamente na questão da redução da maioridade penal. Última participação da equipe a favor. Bom, o jovem é aliciado para o crime exatamente porque não ganharia uma punição severa. É notório que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não vem aduzindo sua eficácia, como foi aludido nos casos ocorrentes no DF, que, segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, 30% dos crimes são praticados por menores, 47,5% perpetraram o primeiro crime entre idades de 15 e 17 anos. O percentual de adolescentes com reincidência no sistema de internação é estarrecedor. Em fevereiro de 2018,
1.954 jovens estavam cumprindo novas internações no sistema, um aumento de 107% em comparação com o mesmo mês de 2008. Assim, também no levantamento do Poder Judiciário de Mato Grosso, no Complexo Socioeducativo do Pomeri, em Cuiabá, mostra que 71% dos jovens em conflito com a lei tornam a cometer atos infracionais mesmo depois de submetidos a medidas socioeducativas. Outro levantamento da Polícia Judiciária Civil, com número referentes ao primeiro semestre do ano, confirma os altos índices de reincidência. Dados mostram que de cada 10 menores apreendidos, 6 são reincidentes, ou seja, 60%. Outro levantamento do Ministério Público de São Paulo mostra que 61% dos jovens que estavam na fundação entre agosto de 2014 e agosto de 2017 eram reincidentes. Diante dos argumentos, fica notório que uma grande parte dos adolescentes com reincidência usufrui desse termo, após terem cumprido a pena máxima. Brenda. Como dito pelo adversário, os casos não vão ser julgados pelo geral, e sim individualmente. Bien, terminamos com debate fluido. Temos 3 minutos para oratória final. 3 minutos para oratória final. Comienza a equipe en contra, en 3 minutos. Última etapa do debate oratoria final, equipe en contra. Bien, vamos a iniciar con esta última etapa. Oratoria final, equipe. Hacer el siguiente. Vamos a iniciar con la oratoria final. 1 minuto, por favor, a zerar o cronômetro. Pode começar. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer este debate, que ambas equipes conseguiram se expressar devidamente e expor suas ideias. E gostaria também de dar meus cumprimentos aos jurados, ao moderador, à equipe adversária e à minha equipe. Gostaria de ressaltar alguns erros da equipe, como usarem um contexto, o mesmo contexto, só que com dados com porcentagens diferentes, dando para nós o entendimento de não saberem o certo do que estão falando. E outra parte que vocês também citaram, em que falaram que o regime carcerário, o indivíduo ele espera o julgamento, mas 39,1% desses demoram muito até serem julgados. E agora, dando mais ênfase e ressaltando mais a nossa tese, eu gostaria de começar meus argumentos citando uma frase do filósofo e matemático grego Pitágoras, que diz assim, abre aspas, educai as crianças para que não precisais julgar os homens. Ou seja, com a educação não sem educação teremos a violência. E de acordo com Nelson Mandela, que fala que a educação é a arma mais poderosa que temos para mudar o mundo. E, visando tais pensamentos, é preciso que o Estado tenha consciência da responsabilidade e, nesse resgate, incentivar a educação. Porque a dúvida que se coloca é se precisa de mais escolas ou mais prisões. A redução da maioridade desacompanhada de medidas de fomento de capacitação e treinamento não é o ambiente mais adequado.
Outro ponto também que vale ressaltar é que o Brasil ele não tem estrutura, não tem condições para abranger essa lei, pois 72% da população é negra e moram em comunidades. E serão os maiores prejudicados, tendo em vista que o governo vai se preocupar mais com as classes que têm melhor status. Dados do último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça, a previsão, se o crescimento continuar nesse ritmo, será de 1 milhão em 2022. E de acordo com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, um preso ele custa 13 vezes mais do que um estudante. O preso ele gasta 2,4 mil por mês, enquanto o estudante gasta 2,2 mil por ano. Ou seja, é mais viável investir em educação para que tenhamos uma sociedade bem mais estruturada, bem mais capacitada do que pessoas no regime carcerário. Também, esse tratamento que damos ao menor, ao jovem, não é porque ele não sabe o que está fazendo, e sim porque pelo seu desenvolvimento, dando ele uma segunda chance de se reinteirar na sociedade, dando uma chance dele se mostrar mais apto, dando uma chance dele voltar à sociedade e um ser melhor, porque 42,5% dos presos que estão carcerados voltam a cometer os crimes. Por fim, terminou a minha oratória. 4 minutos 52 segundos. Oratória válida. Oratória válida, 4 minutos 52 segundos. Oratória a favor. Novamente, gostaríamos de dar bom dia a todos os presentes. Acabamos aqui de debater sobre a redução da maioridade penal. O meu grupo ele reforça o posicionamento a favor, afirmando que o jovem de hoje em dia é bem diferente do jovem de 1940, quando o Código Penal estabeleceu a maioridade penal a partir dos 18 anos. Esse limite deveria ser reduzido para 16, idade em que o jovem já é capaz de entender o caráter ilícito de um ato e escolher entre praticá-lo ou não. Antes de continuar aqui, eu gostaria de ressaltar alguns erros da equipe adversária. Que eles falam que os dados que citamos são diferentes. Eles são diferentes porque nós citamos de lugares diferentes. Falamos do Distrito Federal, do Mato Grosso, de São Paulo e de países de forma em geral. Outra coisa também é que o grupo adversário ele reforçou bastante que com a diminuição da maioridade penal, o jovem seria julgado pelo plural e não por seu próprio caso, que possui particularidades, mas no julgamento de casos nas prisões brasileiras, julga cada caso que lhe é enviado. Assim, ele poderia receber a pena que merece, a partir do contexto do seu ato infracionário. Voltando aqui para os dados, destaca-se que a redução da maioridade penal é uma tendência, principalmente em países desenvolvidos, que geralmente se baseiam no elemento cognitivo do jovem, ou seja, na capacidade que o jovem tem de compreender se um ato é ilícito. Para o filósofo John Locke, para garantir a prosperidade da população, o Estado deveria garantir a segurança e a propriedade. De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública ela é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos.
Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal, municipal e estadual. Ela é exercida para a proteção das pessoas e do patrimônio, bem como também a preservação da ordem pública. 54% dos jovens infratores que foram condenados voltam a cometer crimes depois de serem liberados. Uma minoria insignificante dos jovens cumpre com os 3 anos de internação. Segundo um relatório do ECA, 0,6% ficam mais de 2 anos e apenas 0,1% os 3 anos. Segundo um levantamento do MPSP, Ministério Público de São Paulo, 61% dos jovens que estavam entre a fundação de agosto de 2014 e agosto de 2017 eram reincidentes. Para o promotor de justiça do Departamento de Execuções da Infância e da Juventude, na cidade de São Paulo, Tiago de Toledo Rodrigues, o problema central está na pouca eficácia das medidas socioeducativas. Ele diz, abre aspas, não é desenvolvido todo o potencial das medidas socioeducativas, porque o resultado não vai ser bom. Podia-se fazer mais, muito mais. Há uma difusão entre a cultura da impunidade. Essa cultura da impunidade já foi assimilada pelos jovens, porque eles sabem que, se forem internados, não vão ficar muito tempo. E isso, sem dúvida, aumenta o índice de infração, fecha aspas. Há uma expressão em latim utilizada pelo direito brasileiro que traduz o que queremos dizer com isso. Ela diz que actatus limitatum effectum produxit. Em uma tradução para o português, seria algo como o ato limitado produz efeito limitado. Então, assim, o pouco que é permitido fazer em relação aos atos infracionais cometidos por adolescentes, de acordo com o ECA, não é capaz de prevenir ou impedir a reincidência desses delitos, não sendo capaz, assim, de aumentar a segurança da população. Então, dito isso, depois de todos os dados aqui expostos durante esse debate, o meu grupo ele reforça o posicionamento a favor da redução da maioridade penal, acreditando que essa seria a solução mais eficiente. Obrigada. Oratória válida, 3 minutos, 56 segundos. Vamos a dar un tiempo ao jurado de 3 a 5 minutos para deliberar cuál es el equipo campeón 2021. Bom dia, meu nome é Anderson, sou advogado, tenho um filho na escola também, e queria dizer a vocês, tanto ao grupo contra como ao grupo a favor, que vocês foram muito bem. É interessante para a gente que já atua na área do direito, vermos futuros advogados, que com certeza nós sairá daqui pessoas que vão gostar da área, e que vão poder contribuir muito para a sociedade. Queria relatar também que, tanto o grupo contra como o grupo a favor, vocês tiveram pontos positivos, pontos negativos. Lógico que o nervosismo atrapalha, às vezes, a nossa fala, a gente às vezes se atropela, fala mais rápido, a gente não compreende completamente o que vocês queriam dizer, mas eu queria enaltecer mesmo o trabalho de vocês. Muito bom ver pessoas que estão buscando conhecimento. Gostei muito de uma citação que a doutora deve falar ao final, mas eu concito a vocês a continuarem a estudar, a buscar conhecimento não somente por querer ser advogados, mas por querer ser cidadão. É interessante que o cidadão conheça a nossa Constituição, conheça o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, e conheça principalmente o nosso Código Civil, porque nele tem muitas coisas que nos afetam no dia a dia, sejam ações contra o Estado, sejam ações contra uma pessoa que te ofendeu, para que você tenha sempre o seu direito aumentado. Direito não se mitiga, direito não se retira, direito se acrescenta. Briguem por isso. Se você perceber em algum momento que o seu direito está sendo mitigado, sendo retirado, olhe para aquilo, observe aquilo, porque o direito ele tem que ser cada dia mais conquistado, ele tem que ser buscado. O levantar de manhã é um direito, acordar, sair para a rua, se manifestar, o poder dizer o que é certo e errado, declarar o seu pensamento, a sua liberdade de opinião. Você tem que brigar por isso, você tem que brigar por isso. Eu sou contra
o menor ser preso. Eu sou a favor. Você tem que mostrar por que você é a favor. Você tem que mostrar e dar por que você é contra. Isso a gente só vai descobrir lendo muito. Lendo muito. E nunca aceite um não como resposta. Vá atrás do que você acredita que é a vitória de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, eu me chamo Marcos e as duas equipes em si foram excelentes, né? Algumas tiveram um momento de nervoso, né? E nessa situação acabou perdendo pontuação em algum momento, mas a educação hoje em dia é tudo na nossa vida, né? Se nós não tivermos educação, praticamente o nosso futuro está à mercê da situação, né? E é isso aí, tá? Obrigado. Eu gosto de ir direto ao ponto, eu não costumo. Equipe ou ganhador? A equipe contra foi melhor. Obrigado.